Olá pessoal, 12h30 pontualmente, e eu estou aqui para falar com vocês sobre dinâmicas de grupo, né, online. Essa modalidade de dinâmica se tornou muito importante nesse momento. Ela já era usada já bem antes da pandemia, mas agora ela se tornou não só usável, como também fundamental para processos de treinamentos, de seleção, de assessment. Hoje eu quero falar para vocês sobre. Eu vou desconstruir um case de dinâmica de grupo para que você possa entender como é que ela funciona. O meu público-alvo hoje são pessoas que. Agora já entendi o que está acontecendo, eu botei o contrário. Agora entendi. Por que não está? Sim. Esse é o segredo, tem que botar certo, eles não aceitam que seja ao contrário. Então hoje eu vou desconstruir um case, né, uma dinâmica de grupo e vou comentar para as pessoas. E hoje o público-alvo é quem participa ou que vai participar de dinâmicas de grupo para seleção de pessoas ou promoção, que é o assessment, não exatamente para treinamento, mas mais para seleção e para promoção dentro da empresa. Eu vou falar sobre isso hoje. Então, o público é para quem já participou do processo e que não se viu bem, né, não foi bem, pessoas que estão angustiadas porque vão fazer a dinâmica de grupo. E deixa eu explicar, eu estou com o tablet aqui, eu fiz né? Eu fiz um mapa mental, é por isso que você vai ver de vez em quando eu olhando para baixo, porque como eu só tenho 1 hora e eu quero falar muito sobre isso, eu quero deixar muita informação, então eu precisei organizar. Então é isso, o mapa mental aqui que eu estou olhando aqui para não esquecer. Bom, quem sou eu? Para quem não me conhece, eu sou Master Trainer em Dinâmica dos Grupos, eu me formei em 1999, eu venho aplicando dinâmicas de grupo desde aí, né? Em 2008, eu criei um método de desenvolver treinamentos usando como ferramenta protagonista as danças circulares, e isso a partir de 2008 eu venho usando esse tipo de técnica dentro das empresas. Eu sou focalizador de danças circulares, eu me formei em 2008, porque eu precisava de uma ferramenta diferenciada, eu vinha buscando isso já anteriormente, então quando eu me formei, e o Palestra em Roda nasceu no meio da formação, era uma semana inteira internado dentro de um ambiente, né, aprendendo a dançar, coisa que eu não sabia fazer, nunca tinha feito, não sou amante das danças circulares, nada. Mas elas se mostraram realmente uma ferramenta maravilhosa. E aí eu aprendi a amá-las, mas eu não entrei na formação porque amava dançar, porque era o meu sonho dourado dançar. Não, eu entrei porque eu estava em busca de uma ferramenta que pudesse dar vida aos meus treinamentos, que já passavam por problemas comerciais, né? Mas isso é uma história que eu conto justamente no livro em que eu coloquei esse método, escrevi, documentei esse método para que eu pudesse ensinar esse método. Então, desde 2015, olha só, de 2008 eu comecei a usar, em 2015 eu escrevi o método. Eu me senti firme, né, competente para dizer que eu tinha o método, que ele funcionava para as empresas de todos os portes, segmentos, e fiz um monte desses treinamentos e estão meio que parados agora por causa da pandemia e todas as coisas. Mas eu continuo fazendo online os treinamentos, né? Isso aí a gente continua fazendo, como eu estou fazendo aqui com vocês.
Eu sou focalizador de dança circular, eu sou autor do livro, eu sou o idealizador do Palestra em Roda e eu sou Master Trainer em Dinâmicas do Grupo. Então é mais ou menos comigo que você vai estar acompanhando. Então, para nós começar, a melhor coisa é definir o que é dinâmica de grupo. Então, nós podemos usar a dinâmica de grupo em duas situações. A primeira situação é em treinamentos. Então, a dinâmica de grupo serve para estimular o grupo de trabalho específico para estudarmos a dinâmica daquele grupo, como ele reage em função de um determinado estímulo. Então, a gente coloca um estímulo, que é a dinâmica de grupo, o grupo reage e a gente analisa junto com o grupo. E aí, por isso que as danças circulares, como eu uso como ingrediente protagonista, o que é o ingrediente protagonista para você entender? Por exemplo, vou dar um exemplo com chocolate. Você pode comer chocolate e você pode consumir o chocolate como chocolate. A mesma coisa você pode fazer com as danças circulares. Você pode usar as danças circulares, você pode dançar as danças circulares como dança circular. Mas você pode pegar o chocolate e usar como ingrediente protagonista para fazer um mousse de chocolate. Ou seja, o chocolate está presente, mas não é o único ingrediente que está contemplado naquela receita. A mesma coisa acontece com as minhas dinâmicas, os meus treinamentos. A dança circular é o protagonista, mas não é o único ingrediente. É por isso que é um método diferenciado. Não é porque eu saio dançando, né, e depois comento a dança. Não, existe todo um envolvimento do grupo antes, durante e depois que nós fazemos a dança e por isso ela é a protagonista, mas não é o único ingrediente. Então, dentro a dinâmica de grupo dentro das empresas, dentro e para treinamento, ela serve como estímulo para percebermos a dinâmica do grupo e para a seleção de pessoas, para que a gente possa ver como ele se comporta dentro do grupo e podermos observar, analisar os comportamentos, os soft skills, né, que a gente costuma falar, né, como ele se comporta quando se relacionando com outras pessoas. Então, é para isso que serve a dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo é um estímulo e ela serve para treinar o grupo ou para observar especificamente comportamentos das pessoas. Muito bem. Então, vamos começar a falar, porque o tempo é meio pequenininho, vamos começar a falar sobre como é que uma dinâmica de grupo para seleção de pessoas funciona. Muito bem. Então, a primeira coisa é a comunicação da participação. Quando uma pessoa se inscreve para fazer parte de um processo seletivo dentro de uma empresa, ele vai passar por vai ter uma série de atividades, né? Observação do currículo, conversas, até que chega um ponto em que o selecionador ou a selecionadora tem um grupo de pessoas que aparentemente nos hard skills, quer dizer, nas competências de conhecimento, de experiência, de escolaridade, eles são equivalentes, eles se mostram próximos um dos outros. E aí chega o momento de fazer uma próxima seleção, quer dizer, uma triagem um pouco mais refinada, que é ver os comportamentos. Porque os comportamentos dificilmente se consegue perceber numa entrevista ou num teste psicológico. O comportamento é muito mais a espontaneidade de nós observarmos. Então, quando a pessoa entra, ela passa por uma série de passos, né, de uma sequência de passos, até que chega o momento dessa triagem, dessa observação mais refinada. E aí entra como ferramenta a dinâmica de grupo, que nesse momento nós estamos usando as dinâmicas de grupo online. E aí, como ele foi selecionado, ele foi percebido como um possível participante da empresa, né, entrar na empresa,
ele vai receber um comunicado de participação. Então ele vai recebendo as notícias que ele está passando de níveis, até que ele chega e diz assim, bom, agora você vai participar de um grupo de dinâmica de grupo. E nesse comunicado, o candidato ele recebe todas as informações necessárias e suficientes para ele participar do grupo. Então, nesse comunicado vai estar escrito, né? Pode ir por e-mail, pode ir por WhatsApp, depende de cada empresa, mas vai estar onde que vai ser. Esse onde, é claro que não vai ser na sede da empresa, vai ser online. Então, vai ser utilizado uma plataforma. E o que eu quero deixar claro, que eu omiti no começo da conversa, é que não existe comportamento certo e errado. Existem os comportamentos que atrapalham e que ajudam em determinadas circunstâncias. E durante todo o desenvolvimento dessa ideia aqui, eu estarei falando justamente, eu vou dizer o que vai acontecer e eu vou falar dos comportamentos que podem atrapalhar ou podem facilitar. Eu digo podem, porque não é uma coisa certa, vai atrapalhar. Então pode atrapalhar, pode não atrapalhar, dependendo da observação de quem está fazendo a seleção e está coordenando a dinâmica de grupo. Tudo bem? Então, o onde vai estar escrito lá em que plataforma a empresa estará usando para juntar as pessoas para fazer a dinâmica de grupo, né? Então, e aí existem coisas que podem atrapalhar e podem ajudar muito nessa coisa. A primeira, nem sempre as pessoas que participam da dinâmica de grupo têm uma afinidade, conhecem a plataforma onde vai acontecer. Então pode ser no Zoom, pode ser no WhatsApp, um monte de plataformas. Isso aí você vai ficar sabendo. O importante é que você experimente essa plataforma. Tão logo você tem a notícia que você vai participar, você tem que, se você já não conhece, óbvio, você tem que conhecer os macetes daquela plataforma. Porque, Sérgio, é tão difícil? Tudo que é desconhecido é difícil, né? Então, se você não tem afinidade com a plataforma, tudo é difícil. E o que vai atrapalhar muito se você não treinar, se você não abrir, se você não verificar essa plataforma? Primeiro, você não sabe onde é que liga a câmera. E dinâmica de grupo online precisa usar a câmera, né? Isso é muito importante. Precisa estar na frente de uma câmera. Você precisa saber onde liga o microfone, porque se você não sabe onde é que liga o microfone, como é que você vai falar? E se você deixar para descobrir isso no momento da dinâmica, isso atrapalha. Por quê? Porque a avaliadora, o avaliador, o coordenador da dinâmica, ele já vai pensar assim, pô, esse cara teve uma notícia, uma informação, não tomou nenhuma providência, então ele já começa a descontar pontos antes mesmo de você participar da dinâmica. Quer dizer, na verdade, você já está participando da dinâmica. No momento que você recebeu a informação que vai participar, a dinâmica já começou. Então você precisa se preparar. E se preparar significa conhecer a plataforma. Onde liga a câmera, onde aumenta o som, onde liga o som, né? Outra coisa, seu ambiente onde você vai estar participando. Eu estou home office, claro, eu não estou no escritório. Então eu busquei um espaço que eu supus o melhor que eu pude. Não precisa ser especial, específico, não. Eu busquei um onde eu tivesse privacidade, fosse um pouco mais silencioso. E isso vai depender, mas o que você precisa usar? Ah, eu não tenho, eu moro num cômodo só. O problema é que você precisa buscar o melhor que puder, né? É no capricho que a coisa acontece, não é perfeição, né? É como é aquele negócio, o feito é melhor do que perfeito, desde que o feito seja feito com capricho. E capricho é fazer o melhor que você pode, na situação que tem, com os recursos que tem, até ter condições melhores de fazer melhor ainda. Então isso é capricho. Então você tem que procurar um ambiente. E o que é o ambiente? Um fundo, né?
um ambiente sossegado que você possa falar. Você pode ter, por exemplo, você está trabalhando, está fazendo trabalho dentro de uma empresa, uma dinâmica dentro da empresa, dentro da sua sala, você vai ter um problema, porque hoje nós somos, é recomendado que nós usemos máscaras de proteção, a máscara. E é muito difícil você se comunicar e ser entendido, porque não são só as palavras que valem dentro da comunicação, a expressão facial, tudo isso, o olhar, isso é muito importante. Então você tem que procurar um espaço onde você tenha um espaço arejado, que você esteja seguro e que você não precise estar usando a máscara, né? Ah, mas não tem, eu preciso usar. Ok, essa é a condição, esse é o capricho que você está dando, mas pelo menos você está se precavendo. Depois, você tem que lembrar que você precisa tanto da câmera como do microfone. Você pode fazer num computador ou você pode fazer num celular. Então, agora, é importante que você, como você está usando o celular, no meu caso eu estou usando um celular, tem que ter um tripé, porque você não vai fazer um trabalho de dinâmica de grupo, o tempo participando com as pessoas, segurando o telefone o tempo todo. Então, procura um tripé, pede emprestado, coloca o telefone numa certa altura em cima de livros. Tem uma série de fotos. Ah, tem que ser tripé. Não, ele tem que ficar no nível dos seus olhos para você poder ver a câmera, e que a voz chegue e que tenha e que você não precise segurar. Então, da forma que você der, a solução que você der, usa a criatividade que você tem. Outra coisa, treinar olhar para a câmera. Por exemplo, eu estou com o tablet aqui, né? Então, eu estou olhando para baixo de vez em quando. Isso me deixa desconfortável. Da próxima live, eu já vou fazer num sistema em que eu possa estar olhando para a lente o tempo todo e as transparências, o meu mind map apareçam de forma que eu não precise observar, tirar o olho da lente. Mas isso é treino. Isso é treino. Você precisa treinar olhar para a câmera, porque é muito ruim você estar falando com o seu entrevistador, olhando para baixo, olhando para o lado. É ruim, atrapalha. Não é errado, mas atrapalha. Pode atrapalhar. Não é a melhor condição. Então você tem que buscar isso, treinar isso no momento em que você recebe o comunicado de participação. Então você já está treinando, você já está na dinâmica de grupo, você já está na dinâmica de grupo. A dinâmica já começou. Muito bem. Ambientação, eu já falei, né? Colocar o importante, luz. Porque tem muita gente que vai fazer a dinâmica, ele senta de costa para o sol e bota o telefone de frente para o sol. Ele fica nublado, ninguém vê o rosto dele, não consegue ver os olhos, não consegue. Não. Então, o sol, a luz tem que bater no seu rosto e de encontro por detrás do seu celular ou do seu computador para as pessoas poderem ver o seu rosto. Porque você vai ter que deixar, isso é recomendação, 99% das seleções vão solicitar. Ah, tem 1% que não pode desligar. Tudo bem, eu estou falando para a maioria. Normalmente você vai precisar deixar o microfone ligado e a câmera ligada para participar da dinâmica. Importante, roupa. Não é porque você está em casa, não é porque você está no telefone que você vai se vestir mal. Né? Porque a aparência sempre conta muito. E às vezes a aparência conta mais do que você fala. É o primeiro contato e é fundamental. Então, para homens e mulheres, se vestir bem, mulher, uma maquiagem simples, né? O homem, se não tiver uma barba bem feita, fazer a barba, né? Pentear o cabelo, isso é importante, a aparência, né? E outra coisa que é muito engraçado, que já aconteceu e eu vi acontecer em processo de seleção que eu participava, assim como coordenador, é que a pessoa se veste da cintura para cima, né? E acha que é. Mas aí tem que levantar por algum motivo para pegar um documento e sai de short, né? E, quer dizer, já que você vai se vestir, se veste todo, não precisa ficar elegante, mas se veste o corpo todo para não passar vergonha. Muito bem, né? E o quando também vem na mensagem. E quando vai ser? Então você vai entrar no aplicativo uns 5 minutinhos antes
para quando o teu selecionador mandar a mensagem, um convite para você entrar na sala, você não colocar aquela... já vou entrar, já estou entrando. Aí é que você vai perceber que o seu computador está com bug, não está abrindo. Não, entra antes, 10, 5, o suficiente para você ter certeza que está tudo pronto para quando o convite chegar, porque eles vão mandar um convite para você. Você vai entrar no aplicativo que ele vai dizer para você qual é, e aí você vai estar lá, e aí vai chegar a mensagem. Né? Para você, pode ser um link, pode ser um convite, varia. Você não se preocupe com isso, que você vai se informar. Mas naquela plataforma você já tem que estar ligado para saber que está tudo funcionando. Não espere as coisas acontecerem para você descobrir, porque a dinâmica de grupo já começou. E isso vai ser fundamental. Então, para as pessoas que coordenam, um toquezinho, que algumas pessoas podem estar me assistindo, e elas coordenam dinâmicas de grupo. É sobre essa plataforma. Não importa o número de pessoas que essa plataforma comporta. O que tem que ser observado é que, numa dinâmica de grupo, todas as pessoas precisam participar o tempo todo tem que estar presente. Então, se você tem um grupo com 10 pessoas, se cai a ligação de um, como é que você faz? Você espera. Então, com 4 pessoas, 5 pessoas, no máximo, você tem condição de contornar qualquer problema de internet, porque a internet é instável e vai cair. Todas as pessoas vão estar, inclusive a coordenadora. A minha internet é 300, não, vai cair e você vai ter problemas, você vai ter que se reconectar. Então, com um grupo pequeno é mais fácil de você organizar essa coisa. Muito bem. Vamos para o que é a dinâmica de grupo de fato. Né? O que é a dinâmica de grupo de fato? A gente chama isso de um case. Um case. Por quê? Porque quando você está fazendo seleção, você está fazendo treinamento ao vivo, as coisas são totalmente diferentes. Você faz dinâmicas de grupo absolutamente diferente do que é online. Você vai levar canudinho, você vai levar papel crepom, Nossa, tem muito material, você pode usar o espaço, você pode ter uma dinâmica, o movimento das pessoas dentro da sala. Na seleção online é diferente. É todo mundo sentado na frente de um telefone fazendo alguma coisa. E o que eles vão fazer? Eles têm que fazer alguma coisa porque você tem que observar como o grupo funciona e como os participantes daquele grupo pequeno se relacionam com as outras pessoas, porque você vai observar comportamento, que é o tal dos soft skills. Então, como ele ouve, como ele atende, como ele participa. E o que é entregue às pessoas? O que a gente chama de case. Né? O que você chama? É um case. Né? Case. O case é uma historinha, uma situação em que você vai passar para as pessoas, que você pode relatar, o coordenador pode relatar abrindo a tela dela e mostrando num PowerPoint, ou o coordenador pode mandar para os participantes, pode mandar para você um PDF com a historinha que vai ser construída pelo grupo. Então, o que é o case? O case é uma historinha. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim simples, mas que funciona, que pode funcionar. Se você for, eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, o caso da Maria. Né? Vamos supor que você queira ver como as pessoas raciocinam, como elas têm, levam questões de pessoais. Você pode usar o case da Maria. Eu trouxe aqui, né, o case da Maria, que eu vou ler para você, né? Lembrando, está aqui o tabletzinho. Então, o caso da Maria. Então, o que o selecionador vai fazer? Vai estudar esse case. Ele vai pegar um papel, um arquivo PDF, vai mandar, né, para o participante vai ler e as instruções de como essa dinâmica vai acontecer entre o grupo vai estar lá. Então, como é que acontece aqui? Por exemplo, ela vai entregar um texto, que é um case, e nesse case está escrito assim, eu vou ler, hein? Maria tinha um problema de relacionamento com seu marido.
ele não ligava para ela, fazia muita hora extra para não ter maiores, problemas de contato com ela. Casada nessa situação, Maria arrumou um namorado. Desta forma, enganando seu marido e tentando encontrar no outro o que ela sentia falta no marido. Seu namorado, quer dizer, o Ricardão, né? O Ricardão morava do outro lado da ponte. Todo dia ela ia para lá, para o outro lado da ponte, faltando uma hora para a chegada do seu marido. E faltando uma hora de chegada do seu marido, ela voltava para casa. Voltava para casa. Aí um dia, faltando um dia, falaram para ela que tinha um bandido na ponte. Ela, receosa, né, ela já tinha atravessado para o outro lado, encontrado o tal do Ricardão, né? Aí falou, agora você vai voltar para casa, tem um bandido lá na ponte. E receosa, ela pediu ajuda para um amigo, e o amigo, infelizmente, não pôde ajudá-la. Então ela recorreu à ajuda de um barqueiro, e o barqueiro exigiu R$ 500 para atravessar a Maria por baixo da ponte. Ela não tinha o dinheiro, e como tinha que encontrar o marido, não podia não encontrar, ela atravessou a ponte e aconteceu o que todo mundo supunha, né? O bandido matou a Maria. E aí, qual é agora, o que é a discussão? A pergunta que o coordenador vai fazer é o seguinte: quem é o responsável pela morte da Maria? E aí fica uma coisa muito interessante, né? Porque as pessoas vão começar a discutir, levando em consideração o marido, o amigo, o barqueiro e o bandido, que são os personagens. Quem é o responsável? E aí nós vamos ver uma série de coisas. E, em geral, não muito incomum, acabam dizendo que a culpada pela morte da Maria é a própria Maria, que não tinha nada que traiu o marido e ia atravessar a ponte. Então acaba assim. Não tem uma resposta certa. Ou melhor, tem uma resposta certa, né? O responsável pela morte da Maria é o bandido que matou a Maria. Mas, interessantemente, as pessoas acabam dizendo que é a Maria a culpada dela ter morrido, né? São os preconceitos. Agora, o que nós vamos observar, né? Então, nessa situação, eu espero que você tenha entendido o que é um case. É simplório esse exemplo, mas ele funciona. E eu já apliquei, e ele realmente funciona. Né? Você observa uma série de comportamentos E aí, o que nós vamos agora trabalhar? Né? Primeiro, né, então eu falei do que era o case, agora vamos falar dos comportamentos. Então, supondo que você tenha participado desse case, então ele passa o case, individualmente cada um determina em escala de prioridade, né, quem é o responsável. Então, tem uns que botam assim, primeiro o bandido, segundo a Maria, terceiro o marido, que não tinha que estar traindo ela, deixando ela a coisa, o amigo que foi covarde. Cada um vai... E depois junta o grupo e eles vão discutir entre si quem é o responsável. E o coordenador vai ficar observando a interação e vai chegar às decisões que ele precisa, porque ele tem uma série de comportamentos que ele quer que o funcionário dele venha a ter. Né? Então, é assim que a coisa acontece. Então, o que ajuda? O que ajuda no momento? Então, primeira coisa que você tem que colocar na cabeça, e você precisa trabalhar isso, é a questão da autoestima. Né? Por quê? Porque você não pode, em momento algum, esquecer que você está concorrendo a uma vaga. Aquilo não é um jogo, aquilo não é uma brincadeira, aquilo não é um momento de descontração, aquilo é um pleito. É como políticos que vão para a televisão, né, convencer a população que vote nele. E é isso que você está fazendo, você está se mostrando para o selecionador para convencê-lo a escolher você, a votar em você. Né? Então, não é um jogo, não é a diversão, ele é um mata-mata. Se você perder ali, você está fora do processo. O que isso significa? Né? O que significa?
todos que estão naquela sala são concorrentes. Então você não tem nenhum amigo ali. Você pode usar as pessoas, você pode trabalhar com um grupo, e isso ajuda, mas você tem que lembrar que eles são concorrentes. Eles não são seus colegas, não são seus amigos, e eles também estão pleiteando a vaga. Então você não pode deixar a sua autoestima ficar baixa. Assim do tipo, você tem que lembrar que você chegou nessa etapa da dinâmica de grupo pelos mesmos caminhos que os outros. Então você é tão bom quanto os outros, você sabe fazer as coisas tão bem quanto os outros, o seu currículo foi equivalente aos outros. Então, não entra já se sentindo derrotado. Porque às vezes tem no processo de dinâmica um momento de falar sobre si. Então, aí você ouve que o cara tem mestrado, doutorado, fez isso na Inglaterra, aí você fala, nossa, já perdi minha vaga. Não, você está concorrendo porque o seu currículo é equivalente a ele. E quem selecionou percebeu isso. Então, coloca que você está entrando em igualdade de condição e que todos são concorrentes. É a primeira coisa. Outra coisa que é muito importante, levando em consideração que todos são concorrentes, você tem que se mostrar ao longo do trabalho um bom ouvinte. Por quê? Porque você tem que ouvir a pessoa, ela vai dar uma sugestão. O responsável foi o bandido. Aí você achou que foi a Maria. Aí você tem que ouvir por que ele acha que foi o bandido. E você tem já dentro de si a resposta por que foi Maria. Você também sabe defender o porquê que você escolheu. Aí você tem que ouvir a participação do outro. Mas aí vem a dica, sempre usando o sim, mais. Você ouve a argumentação, você concorda, você acha muito legal, aí você faz. Sim, mas, e o mais derruba tudo que aquela pessoa falou, e aí você começa a defender o seu ponto de vista, porque você tem que agradar quem está te selecionando. De uma forma agradável, de uma forma tranquila, de uma forma cordial, mas nunca empoderando o outro, porque a vaga que quem tem que pegar é você, não o outro. Então ele deu uma sugestão, ele explicou, ele ponderou, você tem a sua crença. Perfeito, legal, acena com a cabeça, porque às vezes nem pode falar muito, porque como tem delay nessas transmissões, né? Então fica muito ruim. Então acena a cabeça, faz assim, positivo, não sei o quê. Quando ele acabar de falar, você assim, muito legal, mas... E aí você começa a defender, porque o mais derruba tudo que ele falou. E você precisa puxar a brasa para a tua sardinha, não para favorecer a ele. Você quer a vaga. Segundo, né? Então, muito coisa. Mostrar-se um bom ouvinte, elogiar, como eu já falei, elogiar as ideias, as sugestões, mas, e aí você fala o que você tem que dizer, sempre assim. Outra coisa, quando você estiver defendendo o seu ponto de vista, lembra que você treinou olhar para a câmera? Olhar sempre para a câmera. Porque, por exemplo, eu olho aqui, vejo o ponto que eu preciso dizer, depois eu me dirijo a você. Eu estou olhando na câmera. É assim que você tem que fazer. Você não pode estar defendendo o seu ponto de vista e olhando para lá, olhando para cá, distraído. Não. Fixa o olho na lente da câmera e aí você defende. Poxa, que sugestão, ou que ideia, ou que argumentação legal que você teve. Muito bom. Mas, e aí você defende a sua, mas olhando para a lente, olhando para a câmera. Mantenha contato visual com quem está te avaliando e com os outros participantes, né? Outra coisa que ajuda muito é fazer anotações. Porque eu estou trabalhando aqui, eu fiz uma série de anotações. Eu mostrei para você que eu fiz um mapa mental, que está aqui no tablet, né? E isso ajuda. Então, enquanto você estiver fazendo as coisas, não confia na memória. Vai anotando um pedacinho de papel, ou seja, mantenha já um caderninho, um bloco, uma caneta que funcione, e vai fazendo as anotações para, na hora que for defender a sua argumentação, você ter tudo já esquematizado. Porque um exercício desse leva 15, 20 minutos de discussão com o grupo, né? Antes do fechamento. Durante esse processo, você já vai anotando para poder fazer as considerações. E quando
a outra pessoa estiver falando, sem perder o contato com a lente, porque isso mostra respeito pelo que o outro está falando, mas você já vai aqui, né, fazendo anotações do que ele falou para você poder contra-atacar. Você tem que lembrar que você está buscando voto. Então ele falou, porque o barqueiro não tinha que cobrar R$ 500. Aí você anota. Ele acha que não tinha. E aí você vai encontrar uma argumentação para contrapor a opinião dele. Sempre no sim, mas... E aí você vai passar a sua opinião. Então isso é uma coisa importante, né? Cadê? Fazer anotações. O que você precisa participar efetivamente. Isso ajuda muito participar. Você não pode ficar indiferente ao processo. Por exemplo, alguém está falando, por isso eu falei, você precisa estar com o olhar sempre na lente, porque isso mostra que você está participando. Quando você está presencial, participar é participar. Por exemplo, você está escrevendo, você está amassando a massinha, você está cortando o pedacinho. Você está fazendo alguma coisa, você está participando, as pessoas estão vendo. Aqui a única coisa que você pode fazer é falar, pensar e ouvir. Não tem outra coisa para você fazer, né? Falar, pensar e ouvir. E para que as pessoas percebam que você está dentro do jogo, olhando para a câmera. Então, olhar para a câmera significa que você está participando ativamente. Agora, como melhorar isso para ficar ainda melhor? Você já está participando, você está olhando. Você tem que fazer perguntas. Por exemplo, nós estamos com 350 pessoas agora ao vivo. Mentira, não estão. Né? Mas as pessoas estão assistindo o que eu estou falando. Nenhuma mandou um coraçãozinho, nenhuma mandou uma pergunta, nenhuma mandou um elogio. Isso é uma dinâmica de grupo. E por que as pessoas não estão fazendo isso? Porque elas acham que, né, eu estou ensinando, então... Isso demonstra um tipo de participação que você precisa estar atento. Então, faça pergunta. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal é dar sugestões. Então, está todo mundo falando, está aquela bagunça, aquele delay, um atrapalha o outro a falar, aí você levanta a mão e diz assim, gente, vamos fazer uma coisa, está uma confusão, não sei se vocês estão percebendo, eu estou sentindo assim, que tal que antes que nós falemos, né, a gente levante a mão e aí o grupo entende que eu tenho uma opinião, então todo mundo se cala e eu falo, e assim para todo mundo. Isso é uma sugestão, isso é muito bem-vindo, é muito bem percebido pelo avaliador. Sugestões, isso demonstra que você está ativo no jogo, né? Outra coisa que é muito importante, por exemplo, é quanto tempo cada um fala. Então, eu vou defender meu ponto de vista. Se eu sou egoísta, né, eu sou esganado, eu falo, o jogo tem 15 minutos, eu falo 14. Não. Aí você, gente, vamos fazer assim, ó. Cada um defende o seu ponto de vista 2 minutos, né? A gente conta mais ou menos 2 minutos e aí a pessoa se obriga a encerrar a sua opinião. Outra coisa que a gente pode fazer é ele dar opinião. Vai ter réplica e vai ter tréplica, quer dizer, eu posso argumentar em cima e ele pode defender a argumentação. Tudo isso é participação, isso é observar. Então, algumas coisas que estão fora do jogo, do case, também são observados. Então, olhar para a câmera enquanto as outras pessoas falam, participar, dando sugestão, dando opinião, sempre lembrando que você está concorrendo à vaga. Então, vem a sugestão, você precisa que a sua seja aceita, mas você não vai aceitar facilmente a sugestão do outro. Por exemplo, ele diz assim, olha gente, eu tive uma ideia aqui, né? Por que a gente não faz 2 minutos para quem falar? Assim, aí você, excelente, muito legal, mas eu acho que 2 minutos, como nós somos 5, vai ficar muito longo. Eu sugiro que a gente faça 1 minuto e meio. Está entendendo como é que a coisa funciona? Você joga para ele a obrigação dele aceitar o que você está falando. Você foi rigorosamente assertivo, você foi ponderado, mas você já deixou o seu sim mais. Aí ele diz, 1 minuto, então tá bom, vamos fazer 1 minuto. Você já ganhou um pontinho, porque você já fez um convencimento, teve uma ideia e convenceu. Aí ele diz, e aí a gente podia fazer o seguinte, quando a pessoa falar,
Aí a outra pessoa pode fazer uma réplica, né? Se defender. Aí fala assim, excelente, nossa, eu estava pensando isso aqui. Mas, e que tal se nós deixássemos que o outro tivesse direito a uma tréplica? Tá entendendo o sim mais como é que ele funciona? Ele é muito legal, é meio maquiavélico, porque você está brigando pela vaga, você não pode aceitar. Ah, é muito bom, é 2 minutos. Ah, vamos fazer isso, legal. A pessoa que está observando, ela pensa assim, pô, o cara tem domínio do grupo e os outros são boizinho, né, vaquinha de presépio, tudo balança a cabeça. Você não pode deixar isso acontecer, você tem que ficar atento a essas situações. O sim mais funciona sempre gentil, sempre ponderado, sempre não sei o quê, mas deixando o seu, porque assim, ao invés de você ter que aceitar, você passou agora uma sugestão que ele vai precisar aceitar, entendeu? Isso é a coisa. Muito bem, participar ativamente. Outra coisa é usar a criatividade. Né? A criatividade serve para tudo o tempo todo. É o cantil de água que vai ajudar você a atravessar o deserto para chegar no futuro. Né? Quem não desenvolver a capacidade de criação, acha que não é criativo, e todo mundo é, não existe o não criativo. Todo mundo é criativo. Né? Só que a gente não sabe que está usando a criatividade. Todo mundo usa a criatividade o tempo todo, porque se você pensa, você é criativo. Só que a gente não sabe, a gente sempre acha que o humorista é criativo, o marqueteiro é criativo, mas nós não somos. Somos porque nós só não percebemos aonde nós estamos usando. A hora que você está cozinhando, você é criativo. A hora que você está limpando a casa, você é criativo. A hora que você está cuidando do seu filho. Todas as soluções que você dá para os problemas da sua vida são, se você não copiar essa solução dos outros, é uma coisa criativa. Você sempre é criativo. Então, durante o jogo, durante a seleção, você precisa se mostrar criativo. Okay? Criativo ajuda muito. O que atrapalha? Atrapalha é ansiedade. Você precisa segurar a ansiedade. Por quê? Porque se você já combinou que vai levantar a mão, então você espera a outra pessoa falar para você fazer a sua tréplica, a sua réplica, os seus 2 minutos, você aguarda, porque a ansiedade as pessoas atropelam. E aí você está ferindo alguma coisa que foi combinada, e você sabe que tudo que é combinado não é caro. Agora, se você pisar na bola, quem está te avaliando vai perceber isso. Então, ansiedade. O que eu sempre recomendo? Treina respirar. Antes de fazer qualquer movimento, respira. É o famoso contar até 10. Né? Por quê? Porque a tua ansiedade é uma emoção e a última coisa que a emoção quer de você é que você pense. Então você tem que restabelecer, resgatar a sua inteligência, o seu fator de raciocínio para poder ser criativo. E aí você, antes de sentiu aquela agonia, a pessoa está falando uma bobagem, aquilo te irritou profundamente, você tem ansiedade de responder, respira, conta até 10 e aí os protocolos que foram sugeridos você segue. Né? Então, ansiedade. Outra coisa é ironia. Porque a gente acha muito engraçado ser irônico. Bom, agora que você falou, né? Agora que você falou, eu percebi. Ser irônico é demonstrar derrota. Né? O derrotado é irônico. Né? Perdeu na argumentação, o cara parte para a ironia. Então, todo irônico é um derrotado. Ele não é um vencedor. Né? O vencedor é o que argumenta. O irônico é o que perdeu a argumentação. Então, se você for irônico, você está demonstrando que você perdeu. Às vezes, né, ele acha engraçado, mas não é engraçado e é uma má demonstração de poder, né? Ironia. Outra coisa, brincadeira. Tem gente que está no jogo e aí começa a brincar, aí faz piadinha. Veja, não confunda bom humor, estar sorrindo para a câmera, estar sempre atento com brincadeira. Né? Brincadeira não tem hora, mas tem forma. E isso é importante. A forma é bom humor, não fazer brincadeira. Outra coisa que muito atrapalha é não participar, né? Ficar com medo de participar. E aí vai uma dica de $1 milhão. Toda vez que a gente se reúne em grupo, seja via online ou presencial, todas as vezes que você se reunir com um grupo, mais de 2 é grupo. Existem 3 medos que perseguem as pessoas em grupo. 3.
Primeiro, nós temos medo de sermos ignorados. O segundo, nós temos medo de sermos humilhados. E o terceiro, nós temos medo de sermos rejeitados. Isso é um medo que toda pessoa, toda, em qualquer nível hierárquico, se reunir em grupo, está em grupo, vai sentir esses três medos. Medo de ser rejeitado, de ser humilhado e ser ignorado. Isso é fundamental. E aí, por que isso é uma dica de $1 milhão? Porque você sabe qual é o medo que te aflige. Você sabe se você tem medo de ser humilhado. O que é ser humilhado? A pessoa dá uma sugestão e você não conhecer, por exemplo, do que ele está falando, né? Nós vamos fazer isso, puxar isso assim e vamos calcular isso assim, puxa, eu não sei fazer isso. Aí você se sente humilhado, você for humilhado porque você não sabe. A pior coisa para o ser humano é se sentir burro. São duas coisas que o ser humano não suporta. É ser xingado de burro e ser xingado de feio. É impressionante, porque tem a ver com o relacionamento entre as pessoas. Então, você quer ofender alguém? Diz você é burro. Você quer ofender alguém? Não precisa xingar, não. Diz você é feio. Ninguém. Vê se alguém quer ter filho feio. Vê se alguém quer ter filho burro. Ninguém. É a história da coruja, né? Que tinha os filhinhos feinhos e a onça comeu os filhotes, mas para ela era tudo bonitinho, né? São todos inteligentes. Ninguém gosta de ser burro, nem ninguém gosta de ser feio, né? Se mas não xinga, não finge que não viu. E esse é o medo de ser humilhado, o medo de ser rejeitado. Por exemplo, você vai dar uma sugestão e a pessoa nem liga para você, ninguém fala nada, ninguém é medo de ser rejeitado. E para evitar passar esse medo, a pessoa não participa. A pessoa se cala, ela fica muda, por causa do medo. E aí você pode observar, quando você está em grupo, qual é o medo que te aflige? O medo de ser rejeitado, o medo de ser humilhado ou o medo de ser ignorado. Cada um de nós tem um medo, ou até um conjunto deles, né? Tem gente que tem autoestima tão baixa que aí tem todos, mas observa isso. Depois, desistir do jogo. Isso é outra coisa. Está participando, aí a outra pessoa começa a dar um monte de sugestões. Você não está usando, mesmo usando o sim, mas a pessoa continua dando sugestões e você julga que as sugestões dela são melhores que as suas. E aí você desanima, aí você esmorece, aí você desiste de participar, aí você se cala. Isso não pode acontecer, né? Você tem que entender que quem decide de quem é a vaga não é a sua consciência, é a consciência de quem está te avaliando. Então, se você acha que o outro está indo melhor, isso não significa que ele esteja realmente. Isso é a sua avaliação. Deixa que a pessoa que avalia decida por você. Ela que vai decidir, não por você, ela que decide. Então, já não se sinta derrotado. Poxa, eu fiz um sim mais, o cara veio com uma solução melhor. Eu fiz um sim mais, ele veio com uma solução... ele realmente é muito melhor do que eu. Isso não é verdade, isso é na sua cabeça. Isso é igual chifre, né? Isso é coisa que dá na cabeça dos outros. Não coloque isso na cabeça. Deixa que os outros avaliem. Se mantenha no jogo, se mantenha altivo, se mantenha participativo, e espere o resultado. Mas não desista, não jogue a arma fora e saia, né, da trincheira. Não abandone a sua trincheira, permaneça lá até o veredito final. E sentir que você não é tão bom, né? É isso que eu estava falando. Às vezes você está vendo que a outra pessoa, na sua concepção, a pessoa está indo melhor do que você. Aí você desiste. Eu quero lembrar uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus treinamentos, né? A seleção do Brasil de futebol de 94 era excelente, mas não foi campeã do mundo. Por quê? Porque naquele dia a Itália estava no biorritmo melhor do que eles. E aí, como era uma questão assim, né, o mata-mata, ele acabou saindo. Mas eles não podem, eles nunca colocaram na cabeça que eles eram fracassados. Foi a condição, acontece, né? A derrota acontece. Então, você não é ruim, é que o grupo que você caiu naquele momento se mostrou, isso quando a decisão final chegar,
se mostrou melhor. Não quer dizer que quando você entrar em outro, você não será o melhor, né? Muito bem. Então, nós estamos... eu separei essas... Eu gostaria que vocês, né, colocassem coraçãozinho, demonstrassem aí que gostaram do que foi dito, né, se manifestassem nessa live, que isso é importante para quem está aqui, né, receber coração, receber afago, isso aí é o que alimenta a gente fazer o trabalho, né? Então, eu quero encerrar o dia de hoje, né, com essa live, né, dizendo que você pode, se você quiser receber esse mapa mental aqui, né? Tá dando para ver aí? Se quiser receber esse mapa mental é fácil. É só ir lá na minha bio, no Instagram, se inscreve na minha lista VIP, né? E eu vou mandar, aí você vai colocar o seu e-mail e eu vou mandar para você esse documento aqui, que é bem interessante. Pelo menos fiz com capricho, né? Pode não ser o melhor, não pode ser o perfeito, mas eu fiz com capricho. Então, e outra coisa que eu quero te pedir é que você se inscreva no meu canal no YouTube, né? Não só aqui no Instagram, mas que você vá em Sérgio Nagel obrigado, Giovanni, obrigado, Liliane. Eu queria que vocês fossem lá no meu YouTube e me ajudassem. Eu estou numa campanha, eu preciso de 1000 inscritos para que o meu canal Sérgio Nagel, onde eu posto essas coisas, tudo aí, né? Tem muito vídeo lá, deve ter mais de 500 vídeos. Para que esse canal se torne relevante para o YouTube, eu preciso de pelo menos 1000 inscritos. Então, se você for lá e se inscrever e se pedir, você tem filho, tem filha, tem amigo, tem parente, pedir para se inscrever, não custa nada, não faz a menor diferença na vida da pessoa que se inscreveu, ela vai esquecer que se inscreveu, não vai aparecer em lugar nenhum, isso não vai depor, né, contra ela, a pessoa. Então, eu preciso de 1000. Se você puder ajudar que pessoas se inscrevam no meu canal no YouTube, eu preciso de 1000 pessoas para que o canal se torne relevante aos olhos do YouTube, né? E se você puder fazer isso, eu agradeço bastante. Então, por hoje, você vai receber, Giovanni, você vai receber. Então, por favor, para se inscrever, se inscreve lá na minha lista VIP, né? Entra na bio, aí vai ter lá lista VIP. Clica, se inscreve, coloca o seu e-mail para você receber e se inscreve no meu canal no YouTube, que eu realmente preciso bater essa meta de 1000 inscritos para que o canal seja reconhecidamente relevante. Para todos que participaram, né, e que permaneceram aqui comigo nesse dia, muito obrigado. Segunda-feira, 12h30, vai ter live e nessa live eu vou vou falar sobre dinâmicas de grupo online, só que dessa vez pela visão de quem aplica. Então eu vou trazer, da mesma forma que eu trouxe hoje um exemplozinho de case, eu vou trazer outros exemplos de case, como aplicar, né? E nós vamos discutir o que é o case, como é que funciona, quais são as dicas. Vamos falar sobre dinâmicas de grupo online e presenciais também, porque nós vamos sair dessa situação, né? O ser humano já passou por coisas piores, situações piores do que nós estamos vivendo e superou. E, lembrando, nas épocas que situações piores aconteceram, os seres humanos tinham condições tecnológicas muito menores do que possuem hoje. Então, com a tecnologia que nós temos hoje, nós vamos sair dessa situação e, em algum momento, eu não sei quando, mas em algum momento, nós estaremos de novo trabalhando presencialmente. Então, isso é uma coisa importante. Então, segunda-feira, 12h30, eu vou continuar falando sobre dinâmicas de grupo, vou trazer outros cases, vou falar mais sobre processos de dinâmicas de grupo, vamos falar sobre a dinâmica dos grupos, teorias sobre a dinâmica de grupo. Vai ser uma coisa bem legal, gostaria que vocês estivessem comigo, da mesma forma que vocês estiveram aqui comigo, que vocês venham estar na segunda-feira. Tudo bem? Então,
Não ganhei um coraçãozinho, mas tudo bem, eu fico grato a si mesmo, né? E segunda-feira nós vamos nos ver, se Deus quiser. Forte abraço, um forte abraço e muita paz. Foi uma alegria falar para vocês. Tchau.